Domingo da Ascensão, que no seu ciclo proclama o Evangelho, que são os últimos versículos. Segundo o Evangelho de São Mateus. Reparem, conclusão do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Ao vê-lo, eles prostraram-se, mas alguns duvidaram. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos mandei. E sabei que eu estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Assim conclui o Evangelho de São Mateus. A primeira leitura do dia de hoje é do início dos Atos dos Apóstolos, onde se narra o episódio da ascensão de Cristo aos céus. Que Cristo suba aos céus não narra unicamente algo que afeta a Jesus Cristo, mas chama-nos a elevar o nosso olhar. De facto, diz São Paulo aos Colossenses: Procurai, se ressuscitastes com Cristo, os bens do alto. A ascensão tem uma enorme capacidade de responder a muitas feridas espirituais, culturais, existenciais do homem contemporâneo. Vou referir-me a 4 feridas em concreto e a 4 respostas que a ascensão dá a essas feridas. Em primeiro lugar, a ferida do niilismo, da perda de sentido. Pois possivelmente a maior pobreza que pode existir é perder o sentido da vida. A ascensão revela-nos que o destino do homem é eterno, é eterno. O homem contemporâneo certamente sofre muito por não ter encontrado o sentido da vida. Não há caminho certo para quem não sabe para onde vai. Claro, se não sei para onde vou, por onde tenho de ir? Absurdo, não é? Então, obviamente a ascensão marca-nos um norte. A vida não termina no absurdo. A vida não caminha para o nada. Temos uma vocação de eternidade, afirmação primeira contundente. Em segundo lugar, a ascensão dá-nos uma resposta a esse medo da morte, porque existe um medo. A cultura contemporânea tenta ocultar a morte de maneiras muito diferentes. Maquilha, medicaliza, esconda, silencia. Às vezes tenta fazer dela um espetáculo, não é? Mas, claro, o medo, tudo isso é sinal de que há medo, de que o medo permanece. E a ascensão, o que anuncia é que um homem, Jesus Cristo, atravessou definitivamente a morte. Entrou na glória levando consigo a humanidade. Atenção a esta afirmação, levando consigo a humanidade. Ou seja, a ascensão recorda-nos que Cristo glorifica a nossa carne. Esta carne, este nosso corpo que a cultura tanto banaliza. Banaliza-o com a pornografia, a ideologia de género, etc. Este corpo humano está chamado à glória. Cristo ascende com as chagas glorificadas. O corpo não é a prisão da alma da qual temos de nos libertar, como dizem os reencarnacionistas. E o corpo não é um simples objeto manipulável, como dizem os militantes da ideologia de género. Cada um tem de fabricar um corpo segundo o seu desejo, não. Aqui encontramos uma profunda resposta para a crise antropológica. O nosso corpo está chamado à glória. À glória. E isso permite-nos vencer o medo da morte. Em terceiro lugar, diante do medo da solidão contemporânea, existe uma grande solidão contemporânea. Famílias fragmentadas, relações líquidas, isolamento emocional, solidão digital. Há muita solidão. Experiências de abandono, de orfandade. Pois bem, diante desta solidão contemporânea,
Cristo não se ausenta ao subir aos céus, mas permanece aqui de outro modo. Permanece de outro modo. O Evangelho de hoje terminou dizendo: atenção que além disso é o último versículo do Evangelho de São Mateus. Qual é o último versículo do Evangelho de São Mateus que hoje se proclama? Reparem, eu estou convosco todos os dias até ao fim do mundo. Não estás sozinho. Cristo ascende. Mas além disso, desde a sua ascensão, tem o poder de se tornar presente sacramentalmente. Por exemplo, na Eucaristia, mas presente na Igreja. Presente na inabitação da Santíssima Trindade no nosso coração. Presente na comunhão dos santos, ou seja, a espiritualidade da ascensão ajuda-nos a descobrir, diante do drama da solidão, que não estamos sozinhos. Jesus está a cumprir a sua promessa. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. É uma presença mais profunda. Temos de nos sentir acompanhados, habitados por Deus. E por último, em quarto lugar, está a ferida do individualismo. Que a ascensão responde a esta ferida do individualismo. Chamando-nos à missão, vamos todos para a missão, sejamos uma igreja em missão. Jesus, ao ascender aos céus, diz: ide por todo o mundo, ouvimos-lo no Evangelho de hoje. Ide por todo o mundo, proclamai, batizai. Ou seja, a ascensão não nos convida a uma evasão intimista, mas à missão. A ascensão aos céus é um envio para a missão. Por isso, os anjos, diz a narração dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascende aos céus, ficam a olhar e dizem-lhes: fazeis aí a olhar para o céu. Vamos, proclamemos. É, portanto, um chamamento à evangelização. A ascensão ao céu é o momento do envio apostólico. É o momento do chamamento ao apostolado, o chamamento à evangelização. Portanto, sim, a ascensão está a responder às nossas grandes feridas. Da falta de sentido da existência, do medo da morte, da experiência da solidão, do individualismo, sim, na ascensão temos resposta para essas feridas. Em Cristo glorificado, elevado ao céu, sentado à direita do Pai e do qual esperamos o dom do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo no Pentecostes. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós.